chamo Mariana Lopes e vim conversar um pouco com vocês sobre não tenha medo de abrir o coração. Eu estava assistindo um vídeo de uma terapeuta aqui no YouTube e ela traz mensagem canalizada, né? Então ela sempre dá duas opções. E aí, hoje eu não escolhi nenhuma opção, eu ouvi as duas mensagens. E as duas mensagens se complementavam. E a última que me chamou muita atenção foi o seguinte: o medo que a gente tem de reabrir o coração após ser machucado. Só que eu passei por isso, só que durante esse meu processo eu consegui me abrir. Eu vou dar um exemplo. Eu, durante muito tempo, pela uma criação que eu tive, eu não tinha muito autocuidados. E da minha adolescência até os meus 20 anos eu perdi alguns dentes. Por falta de cuidado, eu não ligava mesmo. Quando eu era criança, até adolescente, eu não tinha nem a pasta. E após eu ficar adulta, eu ter meu trabalho ali, aí eu tinha, só que eu não tinha o hábito de utilizar. E você pode até me julgar, né? Porém, não era um hábito que eu tinha de criança, que eu fui ensinada. E quando eu tava adulta, eu tava tão acostumada com aquilo que eu não sabia como tornar aquilo um hábito. E também pelo contexto que eu vivia, as pessoas não ligavam, eu não ligava e ficava. Então, a partir do momento que eu passei por um processo de decepção amorosa e tudo, eu comecei a me cuidar mais. Então eu coloquei dentes e tudo. Então eu criei o hábito, me obriguei a criar o hábito. Mas por eu não ter os dentes da frente na época, e eu não conversava com as pessoas, eu me fechava, eu só conversava com os familiares e com pessoas muito próximas a qual eu já tinha perdido a vergonha. Mas se eu passasse na rua, eu não dava bom dia para as pessoas, eu não cumprimentava. Se me perguntasse uma informação na rua, eu não respondia com vergonha de abrir a boca e não ter os dentes da frente. E também por pensar no seguinte: essa pessoa vai pensar de mim, eu tinha muita necessidade de aprovação. Então, durante todo esse tempo, eu me fechei. E isso causou muitas dores em mim que aparentemente eu não tinha nem a consciência, sabe? Porque eu ainda não tinha despertado espiritualmente, eu ainda não tinha entrado no processo de autoconhecimento. Então, pra mim, aquilo me incomodava, mas era como várias outras coisas que doíam em mim, mas que eu achava que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha nem consciência que eu poderia colocar os dentes. Tá. E aí eu mudei de estado. Eu morava em Pernambuco, hoje eu moro em Santa Catarina. E nessa nova cidade, eu trabalhei em uma empresa onde eu conheci uma pessoa maravilhosa, uma amiga que é uma amiga até hoje, Juliana. E ela me auxiliou muito nesse processo, porque ela sempre me colocava pra cima, mesmo que eu não achasse que eu era bonita, que eu era digna. Até na relação que eu vivia, ela sempre via o máximo de mim, sabe? Na relação que eu tinha com meu ex-esposo, ela sempre falava assim: não, Mariana, você é mais que merecedora de amor, você não pode aceitar uma relação assim. E ela sempre me ajudava, ela foi muito importante nesse meu começo de autoconhecimento. Então, ela me levou numa clínica, e aí foi a primeira vez que eu fui numa clínica assim. E aí eu marquei o procedimento, mas acabei não fazendo nessa clínica. Mas eu falei: tá, mas agora eu já sei que é possível, né? Aí procurei outros lugares, e aí fiz num local que eu me achava confortável. E aí ajeitei meus dentes, né? Ainda preciso melhorar, mas hoje já, comparado a não ter antes, hoje está muito bom. Mas por que tudo isso? Porque eu quero chegar ao fato de a gente ter decepções e se fechar. Então eu tô explicando um pouco da trajetória do que fez eu fechar o meu coração. Então, mesmo após eu colocar os dentes, eu ainda não conseguia me abrir. Eu me tornei muito fechada. Hoje, mesmo eu falando isso, gravando esse vídeo pra vocês, tem vizinhos ao meu redor que eu não falo.
porque como olha a crença na minha cabeça, como eu iniciei morando ali, não falava com o vizinho, porque hoje eu vou falar, não faz sentido, né? Mas é uma crença que eu ainda tenho e eu não tô assim hipócrita. Eu sei dos meus bloqueios, eu sei das minhas dificuldades, eu vou trazer algo pra vocês que eu já resolvi e também falar de algo ainda que eu não resolvi. Então se você tem algum bloqueio de comunicação, deixa aí nos comentários o que você tá fazendo pra buscar resolver. E se você já resolveu, coloca aí dicas pra mim melhorar. Que alguns eu já comecei até a falar, e não é nada contra o vizinho, eles são maravilhosos, meus vizinhos, é eu mesmo, tá? Que ainda sou bloqueada pelo fato de ter vergonha. Mesmo eu tendo consertado um pouco, eu ainda tenho vergonha. Aí, por eu não conversar, não comunicar, se tornou normal, se tornou um hábito pra mim, não dar bom dia pras pessoas, e isso é uma falta de respeito, eu sei. E não me comunicar, mas não é porque eu não gosto da pessoa, porque eu me acho superior, é porque realmente eu tenho esse bloqueio ainda e tô me libertando. E isso fechou o meu coração, fechou a minha fluidez, fechou o meu carisma, porque eu sempre fui com os meus amigos, as pessoas mais próximas, até com as pessoas que eu não conhecia quando eu tinha um sorriso. Antes de perder os dentes, eu sempre fui muito comunicativa, brincalhona, eu sempre gostei de brincar com as pessoas, eu sempre gostei de, mesmo sem conhecer a pessoa há muito tempo, tratar ela como se ela fosse a minha amiga há muito tempo. E isso veio pra me bloquear, a falta dos dentes e tal. Tá. E isso me levou a fechar o meu coração. Eu passei a não brincar com as pessoas, a não dar intimidade com as pessoas, com medo de que se ela visse que eu não tinha dentes, que elas não iam gostar de mim, que elas iam me julgar, porque eu me julgava, então na minha cabeça elas também iam. E o que eu fiz pra resolver, mesmo ainda não falando com alguns vizinhos, mas pra onde eu vou, eu me comunico, eu fluo, foi o seguinte: eu entender que se eu não me aceitar, o outro também não iria me aceitar. E que as pessoas que me machucaram por eu abrir o coração, elas deram o melhor que elas tinham e que tudo bem, só que eu quem poderia me curar, eu não poderia esperar do outro a aprovação. E daí, se eu não tinha dentes, não era por isso que eu ia deixar de cumprimentar as pessoas, porque eu tava dando o melhor de mim. Se ela fosse me julgar pela falta de um dente, era problema dela, porque era o que ela tinha dentro dela, não se tratava de mim. E isso começou a me ajudar. E hoje eu já resolvi essa parte de... Hoje eu não deixo